Joga a vinheta do sucesso, diretor, para me anunciar. Olha o Holmes, meus filhinhos. Aqui quem fala é o professor Gustavo Pinheiro, seu professor de Química, para fazer aqui uma aula maravilhosa, uma dica para você que está aí querendo fazer o Enem, querendo aprender esse mundo, tá? Esse mundo da Química. Hoje escolhi um tema muito legal para a gente trabalhar, um tema rápido de identificação, que são reações de oxirredução na química orgânica. Joga a tela, diretor, para eu explicar rapidamente, tá? Gente, ó, uma oxidação e uma redução é nítido que pode estar mexendo com a natureza da transferência de elétrons. Mas na química orgânica, tudo começou pelo o de oxigênio, tá? Uma molécula ela oxida quando aumenta o teor de oxigênio. Do mesmo jeito, quando diminui essa quantidade, nós dizemos que a molécula sofreu uma redução. Então, daí começou toda a história. A oxidação está associado ao elemento oxigênio, tá bom? Então veja, olha aqui este anel aromático que há nela aqui, ó, um aumento muito grande de oxigênio. A molécula ela foi quebrada e sofreu o ataque do oxigênio nela, cara. Então você vê como a molécula sofre o ataque de oxigênio. Então fica claro que houve um processo de oxidação no sentido direto. Se eu voltar, você vai ver uma diminuição dessa quantidade, o que faz eu entender que no retorno nós não temos uma oxidação, nós temos uma redução. Então, gente, é muito nítido. Quando a molécula oxida, você percebe que há o aumento do teor de oxigênio. Mas tem um detalhe que eu quero trazer para vocês. E, claro, olha o Holmes, meu filhinho, para um exemplo que eu acho muito bom de ilustrar. Ó, vamos pegar cetona, tá? Cetona, que é dupla O entre carbonos. E vamos pegar aqui um álcool, né? Então vocês estão vendo que o grupo cetônico se transformou em álcool, né? Agora você olha direitinho. Ó, teve o oxigênio aqui, teve o oxigênio aqui, ou seja, não houve mudança na quantidade de oxigênio. Mas, professor, esse carbono aqui do cetona, esse carbono aqui, houve uma mudança, ó. Apareceram dois hidrogênios ali, ó, uma hidroxila e o hidrogênio daquele carbono. Até então não tinha oxigênio e agora tem, não tinha, perdão, hidrogênio, mas agora tem hidrogênio. Permanece oxigênio, mas há mudança no hidrogênio. Pois é, gente, eu vou dar outra forma de você reconhecer uma oxidação também quando não altera a quantidade de oxigênio. Então, vamos lá. Quando a molécula ela oxida, é nítido que o teor de oxigênio vai aumentar. Isso é nítido. Agora você bota o ou. Se não tem a mudança na quantidade de oxigênio, é porque a quantidade de hidrogênio vai diminuir. Então você tem uma oxidação do mesmo jeito. Então, quando aumenta o teor de oxigênio, é uma oxidação. Mas se não teve o aumento, permaneceu a quantidade de oxigênio, mas o hidrogênio diminuiu, também caracterizamos uma oxidação. Agora, como é que será a redução? O contrário. A redução é quando o teor de oxigênio vai diminuir ou a quantidade de hidrogênio vai aumentar. Então, isso que caracteriza uma redução. A quantidade de oxigênio reduz ou a quantidade de hidrogênio aumenta. E foi o que aconteceu, gente. Quando esse grupo cetônico se transformou neste grupo alcoólico, veja que houve aumento do teor de hidrogênio. Então, isso que caracteriza que, nesse sentido, a minha molécula reduziu. No sentido contrário, ela não vai reduzir, ela vai oxidar. Mas você vê, quando foi de cetona para álcool, não mudou o oxigênio, mas aumentou a quantidade de hidrogênio. Então, uma redução, ela se caracteriza pela diminuição do oxigênio, mas se não tem mudança na quantidade de oxigênio, vai ter na de hidrogênio, que no caso vai o quê? Aumentar. Beleza? Entendido? Vamos pegar aqui uma questãozinha que foi do Enem, só para você
ficar na memória. Gosto de responder muito essa questão para vocês. Se liga, vamos lá. Questão 2022, tá? Ele vai dar um texto enorme aí, tá? Esse texto você pode ler, mas ele vai falar do que acontece com esta reação aqui, ó, desse composto aqui, ó, que eu destaquei de vermelho. Esse composto não tinha nada de oxigênio, aí apareceu 1, 2, depois 1, 2, 3, 4, depois 1, 2. Gente, a toda hora a minha molécula ela está tendo alteração na quantidade de oxigênio. A priori oxidou, depois ela oxidou, depois diminuiu. Gente, quer dizer, há um processo a toda hora de oxidação e redução, porque do mesmo jeito que a molécula oxida, ela também reduz. Por isso que essa questão do Enem 2022, nós marcamos letra qual? A. Está muito nítido o teor de oxigênio aumentando nas moléculas no processo reacional. Beleza, meus nobres? Espero que você tenha gostado dessa aula maravilhosa de reação de oxidação na química orgânica pelo viés da mudança do oxigênio em sua molécula. Beleza? Fui!